Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Todos os dias um devocional especial com um texto para que você possa meditar junto conosco e tirar aprendizados importantes para o seu dia. O nosso texto de hoje, para que nós possamos meditar, tem como tema o Deus de toda consolação, que está registrado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Curva sua cabeça, deixa eu poder estar orando por você e consagrando ao Senhor esse dia. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, adoramos e agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu, onde a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã e a consolação do Senhor vem sobre nós. Consagramos ao Senhor o nosso dia, consagramos ao Senhor os nossos afazeres, tudo aquilo que as nossas mãos forem fazer, que seja inspiradas pelo Senhor e que seja grandemente abençoado, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa saúde, a nossa vida, a vida da nossa família, a saúde, as finanças e tudo aquilo que eles forem fazer, por onde eles andarem. As mãos do Senhor vêm estar sobre eles, sobre as nossas vidas, nos guardando e nos protegendo de todo mal e de todo perigo, Pai. E tudo seja sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o Deus de toda consolação. O que significa consolação? O que é ser consolado, queridos? O que é ser consolado? Ser consolado, queridos, é um alívio que é trazido sobre uma situação da nossa vida. Pode ser uma aflição, pode ser uma dor, uma angústia, uma doença, uma situação específica aonde você vem ser consolado, você vem ser compreendido, você vem ser amparado por alguém. E esse alguém, para quem é cristão e tem fé em Deus, é o próprio Deus. O Senhor nosso Deus é o Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo, ele simplesmente nessa segunda carta, ele diz que Deus é o consolador. Ele é o Deus de toda a consolação. Não é uma parte, não é o meio, mas de toda a consolação. E o apóstolo Paulo, queridos, ele mostra que o próprio Deus ele se importa com o que nós passamos no nosso dia a dia. Ele se importa com o que você está passando, com as dificuldades, com as tribulações, com tudo que você tem passado que muitas vezes tem tirado essa paz de você. Mas sabendo que nós temos um Deus que nos consola, também temos que lembrar algo importante, que nós, como seres humanos, temos que recorrer a Deus para sermos consolados. O ser humano muitas vezes ele recorre
há muitas coisas para ser consolado, para aliviar suas dores, para acalmar suas emoções, mas muitas vezes não recorre àquele que é o Deus de toda consolação. Então o apóstolo Paulo, ele diz que Deus é aquele que consola em todas as tribulações. E o apóstolo Paulo diz ainda por que, que Deus consola eles. No caso, ele e todos aqueles que estavam com Paulo. Por que, que Deus consola? Para que depois de você ser consolado, você também possa consolar outras pessoas. Então nós temos aqui dois níveis de consolação. Aquela a qual o próprio Deus vem e te consola, e aquele outro modelo de consolação, aonde aquela pessoa não vai até Deus, mas você, sendo cristão, sendo aquela pessoa que é cristã, que é a imagem, né, que é a semelhança de Cristo nessa terra, você vai consolar também os seus irmãos, consolando como o próprio Deus te consolou. O consolo ele pode ser ouvindo, pode ser através de um abraço, pode ser trazendo uma palavra de alívio, um direcionamento ou até mesmo uma oração. E na Bíblia, queridos, esse texto não é o único texto que mostra que Deus traz consolo aos teus filhos. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no Antigo Testamento, nós vamos reparar que Deus sempre chamava o povo de Israel ao arrependimento. Porque era um povo rebelde, o povo vivia servindo a outros deuses. Então, nós vamos ver lá no Isaías, no livro de Isaías, capítulo 51, né, que é o livro é o capítulo que nós vamos ler, verso 12, mais exatamente, nós vamos ler Deus falando que Ele próprio é o Consolador. Mas primeiro Deus fez o quê? No capítulo 50 de Isaías, primeiro Deus ele pega e faz o quê? Ele mostra para o povo de Israel todo o pecado deles. No verso 51, Deus chama eles para o arrependimento e diz para eles: eu mesmo irei consolar vocês. Isaías 51, verso 12 diz exatamente isso. Eu mesmo sou aquele que vos consola. Deus, queridos, é aquele que nos consola. Deus é aquele que, mesmo diante, muitas vezes, dos nossos erros, das nossas falhas, quando nós nos arrependemos, é Ele próprio que vem e nos consola. Mas também sabemos, queridos, que a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Porque o Espírito Santo, ele vive dentro de nós. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele passa a habitar em mim, e a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador, Espírito da verdade. Alguém semelhante, no mesmo nível de Jesus, aonde dentro de você ele te consola. Voltando lá para o livro de 2 Coríntios, e se você continuar lendo os versos seguintes, verso 3 até o verso 11, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala sobre esse consolo em várias situações da vida deles. Quando o próprio apóstolo Paulo, eles estavam na província, na Ásia, diz que eles sofreram muito. Eles sofreram muito, ao ponto deles perderem a esperança de vida. Eles já não tinham, o apóstolo Paulo diz que eles tinham perdido, que eles já tinham sobre eles a sentença de morte, ao ponto de que eles não confiassem nem neles mesmos. Mas agora era somente confiar em Deus. Olha que ponto que o consolo de Deus chega. Desde uma conversão, do reconhecimento de pecado, ou até mesmo diante da sua fidelidade ao Senhor, que quando você passa por situações extremamente difíceis, é o próprio Deus que vem
consolar, dar direção, alívio, compreensão, direcionamento, calma diante das situações. Agora você imagina o próprio Deus vivendo em você, te consolando, controlando você, dizendo para você palavras que te aliviam a dor, que te acalma, que te orienta, que traz esperança. No livro de Jeremias também nós vamos ver o próprio Deus também falando com o povo de Israel, queridos, falando para que eles pudessem se animar de novo, para que eles pudessem ser motivados novamente a voltar a ter vida, mesmo vivendo ainda exilados na Babilônia. Onde o próprio Deus diz para eles o seguinte: olha, sou eu mesmo que sei ao respeito de vocês, aonde eu tenho planos de te fazer bem e não de causar dano, de te dar um futuro, te trazer esperança, para que vocês possam viver bem. O próprio Deus ele traz um direcionamento importante no livro de Jeremias, consolando o povo, também chamando ao arrependimento, mas fazendo ali um oposto, ali junto com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, já fiel a Deus, servindo a Deus, Deus também consola, ou seja, Deus consola você do começo da sua vida cristã, chamando você ao arrependimento, até o momento que você está servindo a Ele, até o final da sua vida, Deus irá te consolar. Existem textos, queridos, muito importantes para que nós também possamos aqui relembrar que Deus é esse consolador, o que alivia a nossa dor, não importa qual é a sua dor, qual é a situação, a adversidade, a tribulação que você vive. Deus é o Deus que traz alívio, consolo a você. Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba, um dos textos que mais nós conhecemos fala que o próprio Deus nos consola, mesmo que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte. Olha só. Mas tem mais textos. Salmos 86, 17. Salmos 86, 17 diz assim: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Aqui, o próprio salmista ele já fala que Deus consolou ele diante dos inimigos que o odiavam, aonde o consolo de Deus confundia até mesmo os inimigos, aonde os inimigos olhavam para ele e falavam assim, mas não era para ele estar triste? Não era para ele estar batido? Não era para ele estar com medo? Não, porque o próprio Deus traz consolo sobre a vida do cristão. Tem muitas pessoas que se deixam tomar pelo medo, pela angústia, pela doença, pela notícia ruim. Mas nós temos que lembrar quem é o nosso consolador? Deus. Guarde isso para você hoje. Deus é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo que está dentro de você é o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola, que nos alivia a dor. E o último texto que eu quero citar para vocês, eu volto lá para o livro de 2 Coríntios, porém agora no capítulo 7, verso 6, diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz ali dizendo que muitas vezes Deus vai consolar você trazendo alguém na tua vida. Muitas vezes você está tão abatido,
tão angustiado, que você não consegue parar para orar, você não consegue parar para clamar ao Senhor, Deus envia alguém, como enviou Tito à igreja de Corinto, para poder ser um consolador, ou seja, uma pessoa sendo usada por Deus para trazer consolo na tua vida, para aliviar a dor, para te segurar, para dizer calma, para trazer uma palavra, um momento de oração junto com você. Que esse dia de hoje, queridos, você receba essa palavra, dependente do que você esteja passando. Deus está aí com você. Deus está dentro de você, sendo o seu consolador. Ele é o Deus de toda a consolação que nós precisamos para as nossas vidas. Amém? Eu quero poder agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Tenha um dia abençoado. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e venha estar com a gente todos os dias. De domingo a domingo, nós temos um devocional exclusivo para você poder meditar com a gente. E de segunda a sexta-feira, você tem live de oração ao meio-dia, às 22 horas e à meia-noite. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.